A história de um dos maiores clubes do mundo começa de forma modesta, em um cenário bem diferente dos grandes estádios modernos. Em 1878, no coração da Inglaterra industrial, nascia o embrião do que viria a se tornar o poderoso Manchester United. Mas, naquela época, o nome era outro. Fundado como Newton Heath LYR Football Club, o time foi criado por trabalhadores da Companhia Ferroviária Lancashire and Yorkshire Railway, localizada na região de Newton Heath, em Manchester. Era um grupo de colegas que compartilhavam a paixão pelo futebol e buscavam uma forma de lazer após longas jornadas nas oficinas. Jogavam em um campo simples, na North Road, enfrentando outras equipes formadas por empresas da região. O uniforme inicial? Verde-dourado, bem diferente do tradicional vermelho que viria décadas depois. Não havia torcida em massa, nem arquibancadas lotadas. Apenas o espírito esportivo de trabalhadores que, sem imaginar, estavam plantando as sementes de um dos clubes mais icônicos do planeta. E assim, em 1878, nascia uma história que atravessaria séculos, guerras, tragédias e glórias. O Newton Heath de então era apenas o começo do Manchester United que o mundo conheceria. Em 1879, o Newton Heath LYR Football Club ainda era uma equipe amadora, formada por trabalhadores das oficinas ferroviárias, mas já dava seus primeiros passos no cenário local. Não havia ambições profissionais, mas o espírito competitivo crescia a cada partida disputada. O time treinava nas poucas horas vagas, muitas vezes após longos e exaustivos turnos nas oficinas. Era futebol de raiz, sem salários, sem fama, apenas a paixão pela bola unindo ferroviários, sujos de graxa e movidos por determinação. Nesse ano, o clube começou a disputar com mais frequência jogos contra outras equipes ferroviárias da região. Ainda sem registros detalhados de resultados, esses confrontos alimentavam a rivalidade local e fortaleciam os laços da equipe. Relatos da época indicam que, mesmo sem um calendário oficial, o Newton Heath era conhecido por sua disciplina e organização, algo raro em tempos onde o futebol ainda engatinhava na Inglaterra. O ano de 1879 foi silencioso em manchetes, mas essencial nos bastidores. O time seguia construindo, tijolo por tijolo, uma base sólida. O que começou como recreação de operários já demonstrava algo maior, uma identidade em formação, um espírito que jamais seria quebrado. Em 1880, o Newton Heath LYR-FC seguia sendo uma equipe modesta, sem estádio oficial, sem liga para disputar, mas com algo que poucos clubes daquela época tinham, continuidade e união. Enquanto muitas equipes regionais nasciam e desapareciam rapidamente, o Newton Heath resistia. Seus jogadores, todos empregados da ferrovia, mostravam um comprometimento incomum e treinavam ao cair da noite, muitas vezes à luz de lamparinas, enfrentando o frio úmido do norte inglês. Embora sem registros oficiais de partidas em 1880, é provável que o time tenha disputado amistosos contra outros clubes corporativos, como os das empresas ferroviárias rivais. Nessas partidas, não estavam em jogo troféus, mas sim orgulho e reputação. Ao longo de 1880, o Newton Heath começou a se estruturar melhor e criou uma comissão organizadora interna, cuidando dos agendamentos, da escalação e da administração dos equipamentos. Não era ainda um clube profissional, mas estava aprendendo a se comportar como tal. E assim, no anonimato dos trilhos e dos campos improvisados, o Newton Heath de 1880 seguia caminhando. Longe dos holofotes, mas cada vez mais perto de escrever um capítulo eterno na história do futebol. Em 1881, o Newton Heath LYR-FC dava mais um passo silencioso em sua jornada. Ainda longe de qualquer fama, o time ferroviário seguia firme, representando com orgulho os operários da Lancashire and Yorkshire Railway nos gramados improvisados de Manchester. O campo de jogo continuava sendo a área da North Road, um terreno de terra batida e grama irregular, cercado por armazéns e fumaça de chaminés. Mas para aqueles jogadores, cada jogo era mais do que uma distração, era uma afirmação de identidade. Em 1881, o Newton Heath enfrentava clubes locais em partidas não oficiais, amistosas. A rivalidade contra outras equipes ferroviárias crescia, alimentada pela proximidade entre as fábricas. Nenhum jornal cobria os jogos. Nenhum prêmio era entregue. Mas cada vitória significava algo profundo, um orgulho de classe, união entre companheiros e amor pelo esporte. Nesse ano, surgem indícios dos primeiros esforços em manter registros e atas de reuniões do clube, um sinal claro de que o Newton Heath não era apenas um passatempo passageiro, mas uma instituição em formação. 1881 foi mais um ano sem troféus, mas cheio de significado. Era o tempo de aprender, organizar, resistir. No silêncio dos campos e oficinas, nascia, dia após dia, a alma resiliente que, anos depois, moveria multidões como Manchester United.
Em 1882, o Newton Health LYRFC dava sinais de amadurecimento. Ainda sem participar de competições oficiais, o clube ferroviário já era conhecido nos arredores de Manchester como uma equipe organizada, dura na marcação e fiel às suas origens operárias. Com jogadores vindos diretamente das oficinas da Lancashire and Yorkshire Railway, os treinos seguiam à noite, em campos iluminados apenas pela luz natural do fim de tarde, ou por lamparinas a óleo improvisadas. Em 1882, o Newton Health aumentou sua frequência de jogos amistosos, enfrentando clubes militares, universitários e outras equipes ligadas a empresas da região. Eram partidas muitas vezes físicas, disputadas em terrenos irregulares, mas cheias de entrega. Ainda sem um estatuto formal, mas já com uma estrutura informal de comando, o clube começou a ser visto como mais do que um grupo de amigos. Era uma equipe com propósito, e esse propósito era crescer. E mesmo sem arquibancadas nem multidões, o Newton Health seguia em frente. O que começou como lazer, em 1882 já era um compromisso. Os trilhos ainda eram de ferro, mas o sonho começava a ganhar forma. Em 1883, o Newton Health LYRFC continuava a crescer, passo a passo, nos bastidores do futebol de Manchester. Ainda fora das competições oficiais, o clube seguia disputando amistosos locais, com a reputação cada vez mais sólida entre as equipes da região. O time, formado inteiramente por trabalhadores da ferrovia, mantinha seu vínculo com a Lancashire and Yorkshire Railway, usando uniformes verde dourado e jogando no campo da North Road, onde as través eram montadas manualmente antes de cada partida. Ainda sem um treinador oficial, as decisões táticas eram tomadas em conjunto pelos próprios jogadores e organizadores do clube, um modelo coletivo, onde disciplina e companheirismo eram fundamentais. Alguns historiadores acreditam que, por volta de 1883, o Newton Health começou a considerar a transição para uma organização mais formalizada, com a ideia de eventualmente se filiar à Manchester Football Association, passo necessário para entrar em competições oficiais. O ano de 1883 foi mais um capítulo silencioso, mas crucial. Um clube formado por operários, em um campo simples e sem torcedores em massa, plantava as raízes de uma entidade que, no futuro, teria milhões de apaixonados ao redor do mundo. 1884 marcou um ponto de transição para o Newton Health LYRFC. Após anos atuando apenas em partidas amistosas e sem regulamentação oficial, o clube finalmente começa a se mover em direção a algo maior, a estruturação como uma entidade de futebol organizada. Documentos da época indicam que, por volta desse ano, o Newton Health deu os primeiros passos rumo à filiação oficial à Manchester Football Association, órgão que regulava o futebol local e possibilitava a participação em torneios organizados. A equipe seguia atuando no campo da North Road, ainda com estrutura limitada, sem vestiários, e com o público restrito a trabalhadores, amigos e familiares. Mas a paixão era gigante. Cada jogo, mesmo que simples, era tratado com seriedade e orgulho. Internamente, o clube começava a discutir a criação de cargos mais definidos, um presidente, um secretário, um tesoureiro. Era o início de uma organização formal, que mais tarde permitiria ao Newton Health entrar em competições maiores e enfrentar adversários de renome. Em 1884, o Newton Health ainda era desconhecido fora de Manchester. Mas pela primeira vez, surgia a ideia clara de futuro. Aquele grupo de operários começava a enxergar que estavam construindo algo maior do que imaginavam. E eles não iriam parar. Em 1885, o futebol inglês vivia uma transformação. Pela primeira vez, a Football Association permitia oficialmente o profissionalismo no esporte. Era o início de uma nova era, e o Newton Health LYRFC, embora ainda um time amador, sentiu o impacto dessa mudança. Formado por trabalhadores da ferrovia, o Newton Health ainda mantinha seus jogadores como empregados regulares da Lancashire and Yorkshire Railway, mas a notícia da legalização do profissionalismo acendeu um sinal: para competir com os melhores, seria preciso evoluir. A diretoria informal do clube passou a estudar maneiras de fortalecer a equipe, organizando com mais frequência amistosos contra adversários mais fortes, e buscando atrair talentos regionais, mesmo que sem remuneração formal naquele momento. Os jogos seguiam acontecendo no campo da North Road, ainda sem arquibancadas nem estrutura. Mas a presença de público começava a crescer, e o nome Newton Health circulava com mais respeito entre os clubes locais. 1885 foi o ano em que o futebol mudou, e o Newton Health percebeu que, para sobreviver e prosperar, também teria que mudar. Ainda longe da elite, mas cada vez mais consciente do que poderia se tornar. O sonho, aos poucos, tomava forma. 1886 foi um ano silencioso para o Newton Health LYRFC, mas dentro desse silêncio, muita coisa estava se preparando.
A equipe seguia como uma representante orgulhosa dos trabalhadores da ferrovia Lancashire em Yorkshire, e já era uma presença constante no cenário esportivo de Manchester. Os amistosos continuavam, enfrentando times de fábricas, exércitos e empresas. O futebol ainda era amador para o Newton Heath, mas os jogos já eram levados a sério, tanto em tática quanto em rivalidade. Internamente, o clube estava mais organizado do que nunca. Os registros indicam que em 1886 houve melhorias na logística dos jogos, em controle de material esportivo, padronização do uniforme, e até escalas fixas de arbitragem, muitas vezes feitas por membros do próprio clube. O Newton Heath também começava a pensar além dos limites da North Road. Ainda sem dinheiro ou apoio externo, discutia-se, nos bastidores, a ideia de um dia ingressar em ligas regionais, o que exigiria mais estrutura, e, possivelmente, uma transição futura ao profissionalismo. Em 1886, o Newton Heath não levantou troféus, mas construiu respeito. E em meio ao vapor das locomotivas e ao barro dos campos, o clube já não era só um passatempo, era uma instituição em crescimento, carregando a força e o orgulho dos seus operários. Em 1887, o Newton Heath LYRFC dava um passo importante em sua jornada. Pela primeira vez, o clube passou a enfrentar equipes que atuavam em competições oficiais. Embora o Newton Heath ainda não estivesse filiado à Football Association, os amistosos agora tinham um peso diferente. Esses confrontos contra clubes estabelecidos testavam o nível técnico do time. E o que se viu foi promissor. O Newton Heath, mesmo amador, já demonstrava força física, organização tática e um espírito de equipe impressionante. A base do time seguia sendo os funcionários da ferrovia. Os treinos aconteciam após o expediente, muitas vezes em condições climáticas difíceis, no campo irregular da North Road. Ainda assim, os resultados em campo começavam a chamar a atenção. Em 1887, o clube intensificou as conversas para uma possível filiação formal à Manchester Football Association, o que permitiria participar da Manchester Cup, torneio local que reunia equipes cada vez mais competitivas. O Newton Heath ainda era pequeno. Mas cada jogo, cada treino, cada reunião, era um tijolo a mais na construção de algo duradouro. Em 1887, o clube deixava de ser apenas um time de ferroviários e começava a se tornar uma equipe que sonhava alto.